Graça e paz, amados. Bom podermos estar juntos nessa noite, na presença do Senhor. Bom demais estar com vocês aqui novamente. É a graça do Senhor, né, que tem nos trazido até aqui para estarmos juntos. Nós louvamos o Senhor por isso. Tem no nosso coração algo que entendemos desde o momento em que houve essa possibilidade de estarmos juntos e podemos compartilhar algumas coisas da parte do Senhor. E essas coisas que nós vamos compartilhar, não sei se vocês conseguem me ouvir, Igor, conseguem me ouvir bem? E essas coisas que vamos compartilhar têm base naquilo que tivemos compartilhando na última vez aqui. Não sei se alguns de vocês recordam, nós vamos fazer uma passagem rápida por esses textos e depois vamos seguir, confiando que, se assim o Senhor permitir, a gente tenha nova oportunidade, talvez no domingo, não sei, para que a gente possa seguir com uma outra parte. Eu vou pedir a vocês inicialmente que acompanhem comigo Lucas capítulo 6, de forma de epígrafe inicial. Lucas capítulo 6, vamos ler um texto que vai nos ajudar a percorrer a partir daí aquilo que desejamos compartilhar juntos essa noite. Capítulo 6 de Lucas, a partir do versículo 43. Amém? Diz assim, é uma parábola do nosso Senhor, das cerca de 50 que ele falara aos seus discípulos e também às multidões. Lucas 6,43 diz assim: não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. Vamos ler esse texto de novo, porque esse texto é o texto áureo daquilo que vamos estar falando. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto, porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas, ou se colhem uvas. Essa expressão do nosso Senhor, ela tem duas conotações muito importantes. O desejo do meu coração é seguir numa linha, mas eu vou mencionar outra porque se faz muito importante. Toda vez que a Bíblia fala em fruto, o Novo Testamento tem várias passagens falando de fruto. Esse é o primeiro aspecto dessa parábola. Ela sempre está falando daquilo que é próprio do Senhor Jesus. Quando, por exemplo, o texto, quando Jesus fala, não foram vocês que me escolheram a mim, fui eu que vos escolhi as vós. E diz, e vos nomeei para que vades e que deis fruto, e que o vosso fruto permaneça. E que o Pai Celestial possa ser glorificado. Como o Pai Celestial é glorificado? Pelo fruto que é visto, nesse caso aqui, o Senhor Jesus já apontando para o testemunho e para a vida da igreja. Então, esse fruto inicialmente, quando nós olhamos imediatamente para ele, nós imaginamos imediatamente o nosso próprio testemunho. O fruto que é aquilo que a partir do Espírito Santo é trabalhado em nós para que possa ser visto e o Pai que está no céu ser glorificado. Porém, o princípio de fruto, nessa analogia, o fruto ele começa a partir do seu plantio. E isso é um princípio maravilhoso nas Escrituras. Tanto para aquilo que nós vamos seguir falando, né, quanto para aquilo que eu gostaria de abrir um pequeno parêntese nessa noite. Acompanhe comigo, por favor, João capítulo 15, e nós vamos entender rapidamente aquilo que queremos mencionar para os meus irmãos. Acompanhe comigo, João capítulo 15, vamos lá, versículo 1. Chegamos aí? Amém? Jesus diz assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador, ou o agricultor.
todo ramo que está em mim, que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. E ele segue dizendo, no versículo 5, diz o seguinte: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este o quê? Dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Bom, é interessante nesse ponto nós começarmos a observar que o fruto que é visto, ele é a partir de uma seiva, ele é a partir de um princípio. A igreja não dá fruto de si mesma. Ela de si mesma não tem a condição efetiva de gerar ou de produzir algum fruto. O verdadeiro fruto produzido na igreja é o fruto que é a obra do Espírito Santo trabalhada em nós, na pessoa santíssima do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o fruto de Deus. O Senhor Jesus é o homem aprovado. O Senhor Jesus é o protótipo. Quando Deus pensou em fazer qualquer coisa relacionada à sua obra em relação ao homem, ele pensou no seu filho. Tudo que está relacionado à nova criação tem como base o seu filho. O seu filho é a régua de medir todas as coisas, o seu filho também é a base de tudo que ele faz, tudo está no seu filho. Deus sempre, quando vai fazer alguma coisa, ele olha para o seu filho. Quando ele buscava fruto da igreja, ele não pensava exatamente que a igreja poderia dar esse fruto para ele. Então, pela pessoa do Espírito Santo, ele trabalha o fruto santíssimo, que é o próprio Filho. Né? Trabalha isso na igreja e a partir da igreja, então, esse fruto começa a ser observado. Vamos ver mais um texto e isso vai ficar cada vez mais claro para nós. Gálatas, vamos ver Gálatas, acompanhe comigo, por favor. Quando fala do fruto do Espírito, quem lembra desse texto? Gálatas, vamos lá. Capítulo 5. Chegamos aí? Capítulo 5, podemos pegar o versículo 16, que é o contexto. 5,16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Preste atenção nisso. Versículo 18. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da lei, ele coloca as obras da carne, ele coloca essas obras no plural. As obras da carne são manifestas. E aí está uma longa lista das obras da carne, né? As quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, porque são obras da carne. Agora observa isso, em contraponto. Versículo 22, mas o fruto do Espírito, observa que ele fala obras da carne e contrapõe com fruto do Espírito. Uma é plural e outra é singular. As obras da carne está colocado em plural, são muitas. Mas quando ele fala do fruto, ele não fala os frutos do Espírito, ele fala o fruto. Por que o fruto? Porque o fruto é benignidade, bondade, fé, né? São vários. Por que ele fala um fruto só? Porque esse fruto está se referindo à pessoa do Senhor Jesus. Não é? Então ele vai dizer, acompanhe comigo, versículo 22. Mas o fruto do Espírito não são, caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. O que nós observamos nesse texto? Nós observamos que
o fruto do Espírito que precisa ser visto na vida da igreja tem relação com a vida de Jesus. O que Jesus viveu como um homem perfeito nessa terra tem todo um significado. Ele não só viveu perfeito porque ele era um homem perfeito. Sim, primeira mão ele não poderia ter um comportamento diferente, não poderia haver nele um comportamento diferente. Por quê? Porque ele tem uma natureza que não pode ser diferente ao seu comportamento. Então ele age de acordo com a sua natureza. E a sua natureza impõe a forma como ele deve agir. Nós somos diferentes, nós lutamos para agir da maneira correta, né? Porque temos uma natureza diferente dele, recebemos por filiação. E depois da nova criação, nós somos colocados em Deus, nós somos colocados em Cristo, nós somos colocados no Espírito para dar fruto de uma nova criação. E essa nova criação é o Senhor Jesus. Então, o assunto do fruto é um assunto muito fundamental, muito importante, mas é mais importante a gente entender que quando nós chegamos a dar fruto, se a finalidade de Deus é que a vida da igreja seja identificada com a vida do Filho, porque o Filho é o fruto de Deus, né? E na medida que Deus ministra o seu Filho a nós, esse fruto pode ser visto. Por exemplo, você vai ouvir muita gente dizer assim, não, perdoar é Deus, quem perdoa é Deus, não sou eu, né? Você às vezes pode ouvir esse tipo de frase, não, mas você também perdoa. Não, bom é Deus, e Jesus mesmo falou que bom é Deus. Mas essa natureza de Deus bom agora está em você. Então você também, como eu e todos nós podemos perdoar. Nós podemos ser pacientes, não a nossa paciência. Nossa paciência tem um limite que vai mais ou menos até aqui, alguns um pouquinho mais para cá, outros mais acima, mas todas elas são limitadas. Onde está a diferença exatamente da paciência divina? É o fruto. Quem é o fruto? Quem é a paciência? É Cristo, não é uma força da sua vontade nem da sua carne. Você não consegue, nós não conseguimos gerar isso. O fruto que glorifica a Deus, quem é que glorifica a Deus? Falem para mim. É o Filho. O fruto que glorifica a Deus é o seu Filho. Se o seu Filho, então, é visto em nós, então agora Cristo está sendo glorificado nos santos. Estão me entendendo? Então esse é o primeiro aspecto, passando muito rápido por aqui, um assunto muito importante a igreja entender. Porque às vezes nós achamos que fruto é uma coisa que nós fazemos certinho. Nós fazemos as coisas certas e recebemos, então, palmas por isso. Não é assim que funciona. Pelo contrário, é necessário que ele cresça e eu... Isso, o que ele está dizendo? O que ele está dizendo é que todas as nossas habilidades, por mais belas que sejam, elas precisam ser diminuídas. Não é porque alguém fez economia na universidade, vai chegar na igreja e vai ser um presbítero, porque ele conhece de economia. Porque o presbiterato tem a ver com espiritualidade, com maturidade e não com capacidade humana. Então a universidade vai ajudá-lo a competir no mercado de trabalho secular, mas na igreja precisa ser o próprio Espírito Santo que produza esse maravilhoso fruto. E esse fruto é o Senhor Jesus. Amém? Bom, entendendo isso até aqui, nós vamos abordar, então passamos muito rapidamente, para abordar um segundo aspecto dessa parábola inicial. Não acaba, né? Estou esperando, mas parece que não vai chegar. Então vamos ver o segundo aspecto dessa parábola, entendendo então que o fruto que Deus deseja gerar em nós, trabalhar em nós, pelo Espírito Santo, o fruto do Espírito é o trabalho que o Espírito Santo faz na vida do crente para que ele possa produzir as mesmas características do Senhor Jesus. Quando o crente produz as mesmas características do Senhor Jesus, o que está sendo visto nele é o fruto do Espírito. Então, o Espírito é o agente que trabalha nos levando para dentro de Cristo e para uma identificação tão profunda com Ele, a ponto de você olhar para Cristo e olhar para a pessoa e você enxergar uma pessoa só. E quando você enxerga a Cristo, você enxerga essa pessoa, e quando você enxerga essa pessoa, você enxerga Cristo. Essa é a identificação que o Espírito Santo está fazendo. Mas aquela parábola que nós acabamos de ler, ele está falando algo interessante. Ele faz uma analogia mostrando-nos que o fruto não é o início, senão o final do processo. Você não pode, de uma árvore ruim, você colher coisas boas. E eu quero fazer uma reflexão com vocês aqui, daqui para frente.
Não se pode colher coisas boas de árvores más, não se pode colher bons frutos de árvores más. Vamos novamente voltar a esse texto que ele vai ser importante para nós. Vamos voltar lá, Lucas, capítulo 6. Por favor, acompanhe comigo. Lucas, capítulo 6, versículo 43. Não é isso? Estou em Marcos. O moço da moto me deixou me atordoar. Lucas, capítulo 6, versículo 43. Vamos lá. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se colhem uvas dos abrolhos. Existe um princípio que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite, rapidamente. A ênfase da igreja não deve ser no fruto. A ênfase da igreja deve ser na árvore, deve ser no plantio. É aquilo que nós estamos plantando agora e da maneira que nós estamos plantando. Os resultados disso que estamos fazendo são os frutos que vamos colher depois. Então, não se trata, a questão da igreja dar fruto é algo muito natural. É o próprio Deus está envolvido no fato, né, desse trabalhar para que a igreja produza esse fruto. A igreja não precisa se preocupar, vou colocar isso entre aspas, a igreja não precisa se preocupar, né, excessivamente, né, na questão do fruto. A igreja nasceu para dar fruto. A igreja tem que se preocupar no plantio. A forma como ela joga semente, a terra onde essa semente cai, é isso que vai produzir o futuro. As decisões que você e eu estamos tomando hoje são decisões que podem ter consequências eternas. Quando você, por exemplo, imagina uma coisa, quando você entrega a sua vida para Cristo, essa é uma decisão que você teve no tempo que terá consequência para toda a eternidade. Você passa a ser um salvo em Jesus Cristo, você passa a ser um filho de Deus, simplesmente pelo fato do Espírito Santo ter te convencido do pecado, da justiça e juízo, né? Você confessou o Senhor, você recebeu então a regeneração do Espírito pela fé, pela graça mediante a fé em Deus. Agora você é um salvo e isso está trazendo para você uma consequência eterna. Ninguém mais pode tirar esse fruto de você. Uma decisão que você tomou baseado na fé do Filho de Deus está levando você para toda uma eternidade e desde já te denota, já te coloca como um cidadão, como uma cidadã da eternidade, do reino eterno de Deus. Isso é muito maravilhoso. Mas isso não para por aí. Todas as demais decisões que estamos tomando são, na verdade, de alguma forma, nós estamos plantando, nós estamos jogando de alguma maneira mais uma semente naquela terra, para que ela de alguma forma dê fruto. Estão entendendo o paralelo? Porque o que a parábola está falando para a gente? Uma árvore má não pode produzir bons frutos. Então, se as decisões são equivocadas, os frutos serão equivocados também. Às vezes nós focamos numa coisa boa, mas não estamos tendo ideia da maneira como nós plantamos para receber essa coisa boa. E isso traz sérios problemas. E a partir daí, desse princípio, nós vamos ver que a Bíblia está repleta desse princípio maravilhoso. Por exemplo, falando assim de cabeça, porque o nosso tempo, devido a ser curto, nós vamos entrar numa série para abordar vários pontos dessa questão do plantio e do fruto e do resultado, né? Quando você, por exemplo, abre Efésios capítulo 5, você vai ler em Efésios capítulo 5, é o texto preferido daqueles, principalmente, que vão falar alguma coisa sobre casais, né? Ainda que a essência ali é a igreja, mas os casais são ali uma forma miniaturizada daquilo que é as relações de Cristo da igreja. Então, Paulo está falando da igreja, está falando do casal, você não sabe se ele está falando do casal, se está falando de Cristo e a igreja. Na verdade, ele está falando das duas coisas, mas colocando como sombra, como uma figura menor, o relacionamento marital para demonstrar um mistério maior, que é a relação de Cristo e da igreja. E ali você começa a ver, ali se denota algumas expressões de Paulo muito importantes, quando ele começa a dizer, por exemplo, que as mulheres devem respeitar ou sujeitar os seus maridos.
e que os maridos devem amar suas esposas como Cristo amou a igreja, e aí ele estabelece um padrão muito alto, porque ele diz que os maridos têm que amar como Cristo amou. Olha o fruto aí, tá vendo? Se ele fala assim, ama com toda a sua força, da maneira que você pode fazer, né? Então ele estabelece uma regra para cada um, mas não é isso que ele está falando. É como Cristo amou, você não pode ficar com um padrão menor do que esse. Nenhum de nós podemos ficar. É uma cana dura que bate na cabeça dos homens. E quando achávamos que sujeição seria o grande problema, porque sujeição não é um problema, a insujeição não é um problema das mulheres, a insujeição é um problema da carne humana. Todos nós, por natureza caída, somos insujeitos. É uma coisa muito difícil a sujeição para nós. Não é um problema das mulheres. Nesse texto pode ser, mas nos outros. Então, quando ele diz que temos que amar nossas esposas como Cristo, ele estabelece um padrão muito alto. Ele diz que tem que ser como Cristo, não pode ser nada menor do que isso. Esse é o fruto. O Espírito Santo precisa trabalhar isso em nós, senão nunca poderemos amar nossas esposas exatamente dessa forma, nunca podemos cumprir essa palavra. Porém, quando ele fala isso em Efésios capítulo 5, ele está demandando algo de alguém, ou de alguns, né? Ou da própria igreja em Éfeso. Ele está demandando um fruto que, se você olhar, quando você desce a Efésios capítulo 5, você está no final da carta. Mas Efésios capítulo 5, ou Efésios, essa carta, esse capítulo 5 que nós acabamos de ler, ele não é aí que as coisas começam. Aí é o fruto. Efésios começa no capítulo 1, lembra? Como é que começa o capítulo 1? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos, o quê? Espirituais. Aonde? Nos lugares ou nas regiões celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. O que é isso? Isso é plantio. Isso é sementeira. Isso é o começo. Você jamais, eu jamais, nós jamais, se não tivermos em regiões celestiais, não poderemos nos sujeitar a ninguém. Se não tivermos em regiões celestiais, não poderemos amar ninguém, muito menos as nossas esposas. O assunto não começa em Efésios capítulo 5. As demandas de Efésios capítulo 5 começam no capítulo 1. Então, quando você olha o fruto, qual o risco que nós corremos? Nós levamos as pessoas a determinadas práticas que nós achamos corretas, mas não mostramos a elas como elas devem chegar naquele nível. Não se chega no nível de dar fruto apenas quando somos, de alguma forma, exortados a darmos fruto. Irmãos, precisamos dar fruto. Claro que precisamos. A pergunta é, como faremos? Precisamos de bons plantios para termos bons frutos. Estão me entendendo? Estão me acompanhando? Amém? Então, Efésios também no capítulo 5, acompanhe comigo para não ficar nas minhas palavras, acompanhe outro texto que aparece aqui. A Bíblia está repleta, irmãos, desse maravilhoso princípio. Qual o princípio? O princípio do plantio ser adequado para que haja correspondência, né, posteriormente com o fruto. Tudo depende da maneira como se planta. Por isso que Deus, quando desejou fazer algo nessa terra, Ele plantou o seu filho. Ele não plantou nada menor do que o seu filho. Você acha que Ele quer um fruto menor do que o seu filho? Ele quer o mesmo nível de fruto. E Ele mostra para nós um caminho que nós devemos percorrer de um bom plantio. E é isso que nós vamos estar falando daqui a pouco. Um bom plantio vai nos levar à condição de darmos frutos. Não é apenas exigências entre nós de que devemos frutificar. O assunto está ligado aonde nós estamos, né? Onde está a nossa mente, onde está o nosso coração, no que estamos perseverando. E isso tem a ver com plantação, isso tem a ver com plantio, isso tem a ver com semeadura. Então, da maneira como, por exemplo, como nós estamos caminhando aqui em Miguel Pereira, o que estamos fazendo hoje tem por consequência os frutos futuros que assim se darão, nesse tempo e ainda pelo porvir. Então precisamos plantar muito corretamente, não só em Miguel Pereira, mas em São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em todos os lugares. Porque nós não precisamos nos preocupar com o fruto se temos atenção naquilo que estamos plantando. Se plantar uma semente de manga, que tem muito aqui, não se espera colher abóboras.
Se você quer manga, então plante manga. Se você quer a glória de Deus no fruto que é visto na sua vida e na vida da comunidade, o plantio também precisa ser adequado. Amém? Precisamos saber o que estamos plantando. Porque quando a gente sabe que está plantando, Deus é maravilhoso. Ele não só pede o futuro, ele mostra o futuro desde o passado. Quando ele quer mostrar para nós, se a gente estiver um pouco desanimado, assim como estava João no capítulo 4 de Apocalipse, ele estava olhando as 7 igrejas e vendo todas as dificuldades que elas estavam vivendo. E no momento o Senhor fala para ele, sobe para cá. Eu vou te mostrar algo que você não está vendo, parafraseando. Os olhos dele são abertos, ele vê os céus abertos, um trono, alguém assentado sobre ele. O que o Senhor está falando? Ué, as circunstâncias exteriores, elas não vão definir exatamente aquilo. Aquilo que eu plantei, parafraseando novamente, é como se o Senhor dissesse, aquilo que eu plantei está firme. Olha só, vou mostrar para você o que está acontecendo. Aí mostra para ele a nova Jerusalém descendo. Por quê? Porque João está tendo alguma dificuldade, acredito eu, provavelmente, porque ele está olhando todas as dificuldades daquelas igrejas da Ásia, com exceção de Filadélfia, uma também não recebe reprovação, mas todas não estavam bem. Éfeso, por exemplo, que foi uma das igrejas de carta mais profunda do Novo Testamento, o próprio Senhor fala que se eles não voltassem à prática das primeiras obras e do primeiro amor, né, o Senhor ia retirar o candeeiro dele. E quando você lê esse texto, você vai observar que tem pelo menos de 9 a 10 virtudes reconhecidas por Deus na igreja de Éfeso. Porém, eles deixaram o primeiro amor. E esse primeiro amor é uma das sementes principais do fruto que glorifica a Deus. Porque eles receberam um nível muito alto da palavra de Deus, um nível muito profundo da palavra de Deus. Depois começaram a andar em algumas outras coisas. E perder essa essência, porque uma das coisas que a igreja precisa plantar é a palavra de Deus. Esse é o primeiro bom plantio que a igreja precisa praticar. A boa palavra de Deus. Se a igreja perder a palavra, não haverá fruto. Não há condenação eterna porque somos salvos eternamente. Porém, o fruto que gera glória para Deus, que estabelece o reino de Deus, esse não pode acontecer. Então observa que a maneira em que daquilo que nós estamos fazendo agora tem consequências para toda a eternidade. O que você está fazendo agora pode parecer muito simples, talvez nos reunirmos nesse local, nesse pequeno lugar, né, com uma quantidade razoável de irmãos, e parece que toda noite ou todo dia tudo é a mesma coisa. Não, irmão, nada é a mesma coisa. Sempre algo mais de Cristo está sendo formado em nós. O Espírito Santo sempre está trabalhando algo, porque ele trabalha. Eu durmo um pouco, descanso, me distraio. Nós somos assim, isso é próprio nosso. Mas assim como ele tocou, né, como ele tocou o seu servo na ilharga, a Zacarias, né, e tornou o anjo falar comigo, às vezes o Senhor precisa tornar muitas vezes para nos falar, porque ele não dorme, mas às vezes a gente cochila. Então, novamente, ele nos desperta para quê? Para continuarmos essa caminhada. E essa caminhada que a gente encontra muita dificuldade, muitas dificuldades, quando a gente começa a entender que plantando da maneira correta, eu tenho a consciência de que tudo dá certo no final, isso é muito maravilhoso. O que você acha? Você gostaria de caminhar uma caminhada que você não conhece o futuro ou uma caminhada que o futuro está claro para você desde o presente? É muito mais interessante caminhar numa caminhada que a gente já sabe o que vai acontecer. O Senhor já mostrou a glória dele no futuro. Nada mais nos separa do seu amor. Isso é um fato e que nós temos que nos regozijar nisso. Então, qual vai ser a ênfase do nosso compartilhar hoje e um pouco hoje e também no domingo, se assim o Senhor nos permitir? Vamos plantar bem para termos a consciência de que o fruto, no seu tempo, vai chegar. Se você planta, imagina essa árvore que dá manga aqui, eu lembro quando o Renato comprou esse sítio, eu vim aqui com ele, né, lá atrás, há muitos anos, e eu lembro que tinha um pé, uma mangueira, não sei se é essa, ou se era uma outra, que o galho, quase quebrava, ele quase ia ao chão de muito peso de manga. Quem provavelmente plantou aquilo, pode ser que nem desfrutou daquela manga. Existe um tempo, porque entre a promessa e o cumprimento, existe o fator tempo.
Mas não precisamos nos preocupar com o tempo, porque o tempo a Deus pertence, está nas mãos do nosso Deus. Nós nem precisamos nos preocupar, porque se estivermos na maneira certa, caminhando diante do Senhor, plantando da maneira adequada, o fruto é só uma questão de tempo. Amém? Então, eu gostaria que vocês me acompanhassem em Atos capítulo 2. Vamos voltar então ao texto que nós iniciamos aqui a vez passada. E não podemos continuar. Vamos um pouco nesse texto e vamos observar algumas coisas aí, dentro desse mesmo princípio daquilo que estamos falando. Atos 2, versículo 42. Chegamos aí? Vamos lá. Atos 2, versículo 42. Chegamos? Vamos lá, um texto áureo, né, muito conhecido de muitos irmãos, principalmente na história da igreja, extremamente conhecido. E não só deve ser conhecido, senão vivido e praticado. São os atos do Espírito Santo a partir da obra de Cristo. Então, esse é o início da história, dos primórdios, lá os primeiros discípulos, aqui o Senhor vai jorrar a luz da maneira em que eles caminhavam e as consequências. Pensa nisso, sempre vamos falar disso. Aquilo que eles perseveravam, vai dizer aqui, e as consequências do perseverar naquilo. A perseverança está relacionada a quê? A semeadura. E os frutos estão relacionados à base daquela semeadura. Então, se semeou da maneira adequada, os frutos também são. Você vai ler, por exemplo, nesse texto, lá no finalzinho, vai dizer assim, ó, e vendiam as suas propriedades. Lembram disso? E distribuíam, né, para aqueles que tinham necessidade. Imagina hoje se você vai ver alguém pegar uma mala de dinheiro do banco, né, e dar para alguém para falar assim, olha, eu tenho 2 casas, eu estou te dando uma. Eu vou perguntar para vocês, isso é semeadura ou isso é fruto? Para quem está dando pode ser também semeadura, mas na essência é fruto. Por quê? Porque ser humano não dá para outro ser humano nada, nem um centavo, que gerar uma mala de dinheiro. Precisa ver o resultado de alguma coisa está acontecendo. Vocês concordam comigo? Que alguma coisa está acontecendo aqui? Alguma coisa está acontecendo. É isso, irmão. É o plantio adequado que gera o fruto adequado para Deus. Tá bem? Então, olha o texto como ele começa. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e esse texto foi o que nós lemos a vez passada, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Nós vamos meditar juntos nesse texto, dentro dessa perspectiva daquilo que estamos falando de plantio e de fruto. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Para vocês, isso é fruto ou é plantio? Plantio. E na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, isso é fruto ou é plantio? Ainda é plantio. Eles estão perseverando em algumas coisas e, por consequência, receberão outras. Dá para entender? Então, vamos lá. Versículo 42. Em cada um havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos... O que deve ser isso? Esse é fruto. Não é? Segue o texto. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Todos os que criam estavam juntos. Isso é fruto ou plantio? Isso é semeadura ou fruto? Estavam todos juntos. Fruto é a consequência deles estarem juntos. Por estarem juntos, vão dar fruto. A igreja precisa estar junta sempre. Você nunca pode ficar em casa. Nós vamos mostrar esses princípios aqui. Por quê? Porque isso aqui é um princípio. Quando você está junto, isso que eu quero mostrar, na medida que a gente for falando, a gente vai compartilhando e você vai anotando isso no seu coração. A perseverança, volto a dizer, não está
no fruto. A perseverança está no plantio. O fruto é resultado daquilo em que você persevera. Quando você persevera, por exemplo, numa reunião, sabe o que você está fazendo? Esse é um dos mandamentos, porque os apóstolos ensinaram isso aqui para a igreja, porque eles passaram isso aqui. Eles viveram exatamente isso aqui. Essa mesma sequência que Atos dos Apóstolos começa com a vida da igreja, foi isso mesmo que os apóstolos viveram com Jesus. Entende? Porque Jesus teve que ensinar o reino de Deus a eles. Isso é o quê? Essa é a doutrina que depois esses mesmos discípulos, como apóstolos, vão ensinar à igreja. Eles disseram, não, o Senhor Jesus falou para eles, não sai de Jerusalém. Fique em Jerusalém até que vocês do alto sejam revestidos. A igreja também, ela precisa estar num lugar que representa o próprio Senhor, porque Jerusalém, naquele sentido, tinha a ideia de que tudo precisaria começar daí. Era Jerusalém, Judéia, não podia esquecer de Samaria, né? Porque eles tinham um problema com Samaria, não esquecer de Samaria até os confins da terra. Todos nós começamos de algum lugar. O Senhor precisa nos manter inicialmente em algum lugar juntos, para que daí Ele possa trabalhar e fazer aquilo que Ele precisa fazer. Ele só pede para que a gente fique junto, mas é tão difícil, até ficar junto é difícil. Mas Ele não está dizendo que a gente, para ficar junto, tem que ter as mesmas ideias, tem que ter as mesmas maneiras. Não, essencialmente sim, que Cristo é o Filho de Deus, que o Espírito Santo é Deus, todos nós cremos juntos. Mas nós, mesmo sendo um em Cristo, ainda não temos unanimidade, porque esse é um trabalho que o Espírito Santo vai fazendo com o tempo, mas faz na vida daqueles que estão juntos. Então eles precisavam ficar juntos em Jerusalém. E o que mais eles estavam fazendo em Jerusalém? Juntos em oração. Lembra que eles estavam lá juntos, porque está em Jerusalém, Jesus tinha acabado de morrer. Lembra do discípulo no caminho de Emaús, o que fizeram? Uma pressão, devia estar uma pressão violenta em Jerusalém, porque o mestre havia ido para a cruz, havia sido crucificado, eles podiam começar a ser perseguidos. Eles deviam estar com medo, debaixo de uma pressão, e eles foram para um cenáculo, foram para um lugar, ficaram guardadinhos lá, e lá eles faziam o quê? Oravam. Então, doutrina dos apóstolos, olha o que eles ensinaram à igreja. É isso aqui que a gente está lendo. Olha o que eles ensinaram à igreja. Eles ensinaram a igreja a ficar junto, né? Em Jerusalém, eles ensinaram a igreja a orar, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Que doutrina é essa? Era aquilo que eles aprenderam de Jesus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. O que é comunhão? Estar juntos em torno da pessoa de Cristo. Da comunhão e no partir do pão, que é estabelecido na nova criação. A partir desse momento, o Senhor parte o pão com eles e o Senhor ordena que eles fizessem também o mesmo. Partir do pão e nas orações. Por quê? Porque eles estavam juntos no cenáculo em oração. Eles ensinaram a mesma coisa, a mesma sequência, é o que nós vamos ver, eles ensinaram também à igreja. E a igreja agora, então, ela usa esse texto e perseverava, é um texto muito forte no grego. Proskarterontes, ele significa se mantinham assiduamente naquilo. Eles estavam assíduos. Às vezes, irmão, nós não damos importância porque nós não vemos com os olhos, coisas que só podem ser provadas com o Espírito. E às vezes nós não vemos um lugar como esse, está cheio de anjos da própria presença de Deus. Você não precisa sentir um arrepio, irmão. Deus está aqui nesse lugar. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, não há lugar que ele não possa estar, mas aqui em especial. Porque ele é aquele que passeia entre os candeeiros. Ele está entre nós. Você sentindo ou não sentindo, não é uma questão de sentir, é uma questão de crer, é uma questão de fé. Então, se Ele está entre nós podemos crer que Ele está entre nós. Então, esse ajuntamento de pessoas simples torna-se um ajuntamento celestial, porque a presença de Deus está aqui conosco, e os seus santos anjos também. Isso não é maravilhoso? Mas quando nós olhamos naturalmente para isso, nós não damos o devido valor. Então nós vamos começando a perder esses principais valores do plantio, que é perseverar na doutrina, que é estar junto, comunhão, partir do pão, oração, por mais simples que seja, se está dentro do reino de Deus, é algo celestial e eterno. É algo do próprio Deus. O que você olha com um olhar simples, e é simples, mas também é complexo. Esse é o nosso Deus. Simples,
aquele menino que estava naquela manjedoura, que não havia nenhum sentido para aquele menino estar ali. Aquele simples menino é também o Senhor dos céus e da terra. Você consegue compreender isso, irmão? Então, assim também como a simplicidade às vezes nos leva a entender ou nos leva a um caminho de pensamento em que, mas aqui parece que tudo é a mesma coisa. Não, irmão, nada é a mesma coisa. Cada dia Deus segue fazendo o seu próprio trabalho e nós estamos sendo edificados nele para que haja fruto. Então a palavra proscarterontes, que aqui é traduzida por perseverança, traz a ideia de que eles se mantinham assíduos. Não havia nenhuma outra coisa naquele povo, naqueles primórdios, naquele início da história da igreja. Não havia nada no coração deles que pudesse tirar eles dessa sequência. 2 discípulos no caminho de Emaús, que vocês lembram bem, é registrado por Lucas, eles seguem para o caminho de Emaús. E o Senhor falou, ficar em Jerusalém, até que do alto, porque tem uma sequência, e nós vamos entrar depois nessa sequência. Tem uma sequência aqui muito importante. Eles precisam ficar, precisa haver obediência, porque eles precisam ser revestidos do Espírito Santo. O Espírito Santo precisa vir não apenas como aquele que vai gerar nova vida, mas aquele que vai capacitar para que eles possam continuar com um testemunho de poder e grande glória. Eles vão continuar testemunhando do Senhor. Como você vai falar de alguém que morreu há 2000 anos atrás, se o Espírito Santo não for contigo? Você está falando de alguém que morreu há 2000 anos atrás, mas quando o Espírito Santo é contigo, parece que esse homem morreu e ressuscitou hoje mesmo. Quando você vai tentar explicar a história da sua salvação, você não sabe por quê, simplesmente você caíram escamas dos seus olhos, você foi convencido pelo Espírito Santo. Na nossa salvação, por exemplo, quando eu vi, eu estava de joelho em lágrimas, porque é um impacto muito grande, e esse impacto quem causa é o Espírito Santo. Então a igreja precisa ter uma sequência, entre aspas, uma sequência lógica daquilo que foi ensinamento do Senhor Jesus aos seus discípulos, que posteriormente eles passaram para a igreja desde o início. E a igreja perseverava nesses princípios. E por perseverar nesses princípios, era uma igreja que produzia muito fruto. Novamente, irmãos, a ênfase não é no fruto. O fruto é Cristo, irmão. Aí você fala, mas não temos que enfatizar, sim, Cristo. Mas Cristo no início daquilo que é do mais principal. Se você quer uma árvore frondosa dando muito fruto, você precisa fazer a semeadura correta. Nós precisamos tomar as decisões corretas. Nós vamos ficar em casa, por exemplo, no aspecto, naquilo que diz respeito a estarmos juntos. Nós vamos tomar a decisão de ficar em casa. Você pode ficar em casa, você não vai perder a sua salvação, por isso eu espero que você não fique. Mas a palavra de Deus para você e para mim é que permaneçamos juntos. Nós vamos ver isso com muitos detalhes depois. Estou apenas passando aqui como um voo de pássaro. Então, perseverava é uma palavra muito forte. Diz que eles se mantinham assíduos. Eles não perdiam esse foco. Qual era o foco, irmãos? Qual era o primeiro? Eles, primeiramente, perseveravam na doutrina dos apóstolos. A palavra de Deus é o primeiro item, irmão, de uma boa semeadura. Uma igreja que não tem a palavra de Deus, uma igreja que começa a viver a partir dos vídeos de internet, do que fulano falou, do que o Beltrano disse. Sabe o que está acontecendo hoje? As coisas estão tão sérias, porque Deus faz tudo por meio da sua palavra. Ele criou o universo por meio da palavra. Como é que ele vai edificar a igreja? Será por mágica? Será pelo tempo? Será por algum outro motivo ou instrumento? Não, irmãos. Ele vai utilizar a sua santa palavra. Quando aqui o texto fala que eles perseveravam, esse é o início da história, irmão, dos nossos irmãos, que estão conosco, que estarão conosco juntos, estaremos com eles juntos na eternidade. O início da história da igreja, que não começou agora, começou aí, o início da história mostram pessoas que estão assiduamente juntas. Para quê? Para ouvir a palavra de Deus. Eu mencionei com os irmãos a vez passada, Pablo, vê o meu tempo só para eu me organizar aqui. 9h10, até que hora? Já acabou? Só para saber, para me organizar aqui. Que tem os irmãos, tem ônibus, eu não sei como funciona, então para não passar muito tempo. Eu queria, olha só, o que tivemos vendo a vez passada desse texto
Através da palavra de Deus, Deus cria, preenche e termina. Mencionamos isso a vez passada. Deus cria, olha o Gênesis, Deus cria, depois Deus preenche tudo que foi criado e depois ele termina. Tudo por meio da sua palavra. Instrumento que imputa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem por onde? Ouvir o quê? Então, como vamos ter uma igreja que tenha fé em Deus, né? Se ela não recebe a santa palavra de Deus? Somente a palavra de Deus pode gerar fé. Então, vamos novamente. Nós estamos numa reunião que parece muito simples e alguém está falando a palavra de Deus para nós. A questão já não é mais o vaso, a questão é aquilo que está sendo falado. Nós não estamos sendo estabelecidos ou confirmados ou edificados através do vaso. É através da palavra. O vaso é apenas um instrumento que a palavra é mencionada. Amém? Tanto é que você pode pegar se você achar um panfleto na rua que tenha um texto bíblico, você lê aquele panfleto, qual é o agente que está trazendo a palavra para você? É o panfleto. Mas o panfleto em si não é nada, mas a palavra que está ali é tudo, e Deus pode usar aquilo. Então, a fé vem pelo ouvir e ouvir. Irmãos, a primeira característica de uma igreja que deseja dar fruto precisa ter um coração ensinável à palavra de Deus. Se a palavra de Deus não entrar na vida da igreja, a gente não tem edificação e também não tem fruto. Mas nós vamos falar do fruto. Nós até temos alguma habilidade para dizer que Jesus é o fruto, porque o fruto, como nós falamos em Gálatas 5,19, aparecem os frutos da carne, mas o fruto do Espírito, esse fruto é Cristo. Nós ficamos com uma boa teologia. Mas a vida não representa o nível de teologia que temos. Quando a vida, de fato, representa, quando a palavra entra. Irmãos, falo isso com muito temor. Tem muitas pessoas cristãs que, infelizmente, parece que a palavra de Deus não entra mais. De alguma forma, elas fecharam seu coração para a palavra de Deus. Elas são cristãs, elas são filhas, né? Elas receberam a palavra fundamental para, enfim, serem salvas eternamente. Mas serem salvas de si mesmas, serem salvas da sua própria escravidão, serem salvas do seu próprio ego, da sua própria carne, precisa continuar recebendo a palavra de Deus. Essa é a principal semeadura se quisermos ver uma igreja cheia de fruto. Você pode dizer outras coisas. A gente vê, bom, nós mencionamos Efésios capítulo 5, por exemplo, que fala lá, enchei-vos do Espírito. Não do vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Ele fala isso no versículo 18 e logo depois ele começa falando das mulheres sujeitar os seus maridos. É lógico, irmão, se a gente é cheio do Espírito, fica difícil de sujeitar. Lembro uma vez que minha tia estava falando para o Sandro, nunca mais esqueci isso. Quando o Sandro, nem ela lembra. Quando Deus ajuda o Sandro é uma bênção. Aí fica fácil. Porque se Deus ajuda, fica muito fácil. Sim ou não, irmão? Mas, quando somos nós mesmos, como diz o irmão Gino, ficamos apenas com os olhos bugalhados e as bochechas vermelhas. Faz-se muita força, mas não se chega a lugar nenhum. Mas quando o Senhor socorre, quando o Senhor ajuda, quando o Senhor intervém, aí a gente pode ver o fruto. Amém? Então, esses são os pontos que são importantes. Instrumento de discernimento. A constituição da palavra de Deus é um instrumento de discernimento. À medida que a igreja recebe a palavra, a igreja agora tem elementos para discernir o que é e o que não é de Deus. Principalmente no tempo em que nós estamos vivendo. No tempo que estamos vivendo, as coisas estão tão comuns que as pessoas falam assim, não, eu falei com Deus isso, Deus me falou isso, eu falei isso, me respondeu aquilo. Eu não estou dizendo que as pessoas não podem ter, é bom que se tenha essas experiências, mas essas coisas se tornaram comuns, tão comuns, que muitas vezes nós observamos que situações que às vezes dizemos que Deus falou, mas não tem nada a ver com o seu reino, com a sua palavra, né? E quando a igreja não recebe a palavra, então vai caminhar de acordo com o que ouve. É fundamental para uma igreja crescer e dar fruto ao seu tempo, ela ser bem plantada na doutrina apostólica. Ela precisa receber a palavra de Deus. Irmão, nós precisamos estudar sim a palavra. Tenha isso em mente. Por mais simples que pareça, estamos em roda, estamos sentados, estamos compartilhando algo muito simples, por mais simples que seja.
Aí está o reino de Deus. Aí está os anjos de Deus. Aí está a presença do próprio Deus. O que está aparecendo para você é algo muito simples, é também algo muito complexo. Deus está nesse lugar. E Deus está seguindo a sua obra. Por quê? Porque os seus estão perseverando. Essa é uma palavra que talvez seja a palavra mais forte do Novo Testamento, principalmente no tempo que nós estamos vivendo. Perseverança. A gente começa uma coisa hoje e daqui a 10 minutos paramos, daqui a pouco começamos outra e não conseguimos mais, nós temos dificuldade disso, temos dificuldade daquilo. E quando a visão não é clara daquilo que é o nosso chamamento e daquilo que Deus nos chamou para perseverar, o que acontece? O inimigo vai falar do outro lado. E se eu já não tenho uma boa base, vai eu lá ouvindo o que o inimigo está dizendo. Então, irmão, não importa. Olha o que o Senhor Jesus falou. Onde tiver uma multidão reunida em meu nome, aí estou eu no meio deles. Foi isso que o Senhor falou? Onde tiver 2 ou 3. Não seria desesperador se tivesse apenas 2 ou 3 aqui? Mas o princípio de igreja é a partir de 2. Se temos 2 ou 3 em nome dele, ele aí se faz presente. Ele aí está edificando. Ele aí está trabalhando, irmãos. Isso é fé. É crer que ele é poderoso para fazer além do que pedimos e pensamos. Não podemos olhar para nós. Não é a nossa experiência que é o crivo dessa história. É a experiência dele. É o que ele fez na cruz. É o que o Pai fez através da vida dele. É o que ele estabeleceu como seu próprio reino. É o seu Espírito que foi enviado pelo Pai e pelo Filho para trazer as realidades espirituais daquilo que Cristo fez por nós. É isso que Deus está trabalhando. Não é em mentira. Que a gente possamos nos animar, nos encorajar em saber que se perseveramos, logo os frutos aparecerão. Sim ou não? Assim é. A palavra perseverança também, ela na verdade, nós vamos ver que ela é uma forma de semeadura, mas ela também é um fruto. Vou explicar por quê. Quando a gente fala assim, irmãos, nós precisamos perseverar, porque nossos irmãos perseveraram. Você está falando uma verdade. Mas você já reparou que a gente tem dificuldade de perseverar? Então parece que precisa de algumas coisas antes da perseverança, para nos deixar um coração perseverante. Por isso que muitas vezes a gente ora assim, Senhor, dá uma experiência para aquele irmão. Às vezes para os nossos filhos nós oramos, Senhor, nós oramos assim, Senhor, dá uma experiência para o meu filho tal, Senhor, ele possa experimentar, porque se ele vê o Senhor, pode largar ele, pode deixar. Ih, mas foi lá para a Jamaica, não tem problema, pode ser até para os confins da terra. Se ele viu o Senhor, irmão, já não tem desver, não tem isso, não existe. Se viu, viu. Agora, se não viu, está na barra da saia da mãe, está acompanhando o pai, não é? Eles precisam ver, todos nós precisamos ver, precisamos ser tocados. Os nossos olhos, sentidos sejam abertos, para que possamos ver, para que possamos caminhar com a nossa própria experiência. Aqueles que viram vão sempre estar juntos. Se você viu que a igreja precisa estar junto, você não vai abrir mão disso. Mas a igreja tem uns problemas aí, mas aí é o lugar que você tem que ficar. É um lugar que está cheio de desafios. Cheio, não tem lugar com tanto desafio como a igreja. Mas esse é o lugar onde Deus habita. Esse é o lugar onde Deus habita. É o lugar onde Ele ordena a bênção e a vida para sempre. E esse é o lugar que Ele nos colocou. Ele diz, ficar em Jerusalém, até que do alto seja. Então você vai observar que existe uma sequência lógica onde o Senhor ensina, o Senhor manda ficar, manda aguardar, o Senhor manda orar, manda ser perseverante, não é? O Senhor está falando, até que, existe um até que. Muitas vezes nós falamos, Senhor, nós queremos um avivamento. Você quer mesmo um avivamento? Nós precisamos plantar para termos esse avivamento. Nós precisamos perseverar na palavra, nós precisamos estar juntos em oração, quem sabe em jejum. Sim ou não? Você acha que o avivamento vem voando, é uma coisa que acontece assim? Porque nós naturalmente não queremos pagar nenhum preço, irmão. Nós de fato queremos um vento veemente, como em Atos dos Apóstolos, e daqui a pouco eu saio voando por aí. Tem crente que já quer voar, irmão, e não é uma questão de voar. É uma questão de testemunhar com os pés aqui na terra. E para testemunhar com os pés aqui na terra, precisamos seguir as suas orientações, sermos obedientes.
Você vê que dois discípulos vão para o caminho de Emaús e o Senhor, na sua sensibilidade, porque o Senhor é um homem muito sensível, ele podia fazer o quê? Ele podia estar com os 12, onde os 12 estavam obedientemente esperando em Jerusalém. Por que você está no caminho de Emaús? O que tem em Emaús? Ah, Emaús tem águas, rios termais, águas quentes. Provavelmente a frieza e a dificuldade que eles estavam vendo devido à pressão da morte do Messias e não havia ressuscitado ainda. E já vão eles desanimados, saíram para um outro caminho. É isso que o inimigo sempre quer fazer conosco. Quer nos levar para um outro caminho. Quem sabe nos dizer, ó, esse é o caminho das águas quentes, você precisa ser aquecido, né? Dessa frieza espiritual que anda por aí. Aí você vai lá, você por outro caminho. Esse é o caminho de Emaús. E o Senhor precisa encontrar com eles no caminho de Emaús, não é? E caminhar com eles e falar algumas coisas para eles, chamar eles de nécios e tardios, né? Em crer naquilo que disseram os profetas, todos os patriarcas que vieram antes, porque tudo aquilo falava, todos eles falavam do Senhor Jesus. Então o assunto não é o caminho de Emaús, o assunto é Jerusalém, o assunto é obediência, é ficar onde Deus disse que devemos ficar. Não temos fruto em atalhos, irmãos. O fruto do Espírito é o próprio Senhor. É resultado daquilo que o Espírito Santo pode trabalhar em nós. E se o Espírito Santo precisa trabalhar em nós, ele trabalha em nós debaixo da obediência. Ele nos coloca em circunstâncias para trabalhar conosco. E faz isso como ninguém. Como ninguém. Amém? Então, esse é o primeiro aspecto daquilo que a gente precisa ter em conta. A palavra de Deus é a primeira semeadura da vida da igreja. Se a igreja começar a discutir sobre livros, sobre assuntos, sobre coisas, pode falar de alguma coisa que está relacionada à palavra de Deus, pode, mas a essência do tema são os escritos sagrados. Aí onde está toda a nossa confiança de que Deus pode, por essas letras sagradas, nos levar à glória, nos edificar nele e nos fazer gerar muitos frutos para a sua glória. Então, nunca devemos abrir mão das escrituras sagradas. Amém? Esse é um instrumento que Deus utiliza. Então nós falávamos que ele é um instrumento de discernimento. Lembra disso? Comentamos a vez passada. Por que discernimento? Porque eu não conheço nada, irmão. Tudo que eu conheço está diante dos meus olhos. Então o que eu devo conhecer que meus olhos não me mostram? As coisas mais profundas da vida cristã não são conhecidas com os olhos. São conhecidas de maneira diferente, são provadas pelo Espírito. É provado no mais profundo do interior. Então, como eu posso provar, como a igreja pode provar, por exemplo, os espíritos que hoje assolam a igreja em toda a terra? Porque são dias profetizados pelo Senhor Jesus em Mateus capítulo 24. E o que ele falou lá? Num texto muito pequeno, ele diz, cuidado, para que ninguém engane vocês. Ele fala 3 vezes. Cuidado para que ninguém engane vocês. Bom, se o espírito de engano é o que reina na terra nesse tempo, para enganar não a quem não é crente, porque quem não é crente está enganando. Mas Satanás também quer enganar a igreja porque ele não quer ver o fruto, ele não quer ver a manifestação do Filho de Deus na vida dos seus. Se já é salvo, ele já não pode fazer mais nada, ele não pode arrancar a sua salvação. O que ele pode fazer agora? Impedir que você tenha uma coroa. Isso ele faz. Isso ele pode impedir. Não é? Então o nosso foco precisa ser um foco na pessoa do Senhor, no sentido daquilo que estamos falando. O primeiro ponto, o primeiro aspecto, a palavra. Por quê? Porque a palavra forma em nós um conceito que é chamado conceito do próprio Deus. Os pensamentos de Deus, a mente de Deus, a maneira de Deus, a forma de Deus está na sua palavra. Então, quando nós temos a palavra de Deus, o que acontece? Nós temos a mente de Deus. Pensa comigo, irmão. Pensa comigo, por favor. Aquilo que Deus fala vem da sua própria mente. E o que é da sua mente está ligado ao seu coração. Esse dia eu estava comentando com os irmãos que a mente de Deus está ligada assim como o ser humano. Né? Passa por processos mentais que impactam a sua alma. Ou seja, tudo que você pensa de alguma maneira impacta os seus sentidos da alma. Não os sentidos da mente, mas especificamente os afetos. Assim também, quando Deus pensa, os seus afetos são tocados. E qual o seu principal afeto? O amor que ele tem ao seu filho. Então, tudo que Deus pensa, tudo que o Pai pensa e imagina,
ele pensa imediatamente no seu filho. Então, quando você tem a palavra de Deus, você tem a mente de Deus. Quando você tem a mente de Deus, você começa agora a entender de uma maneira experimental quem é Cristo. Obrigado, Miguel. Então, irmãos, é de fundamental importância que a palavra de Deus permeie os nossos sentidos, para que também desça ao nosso coração, né? Não só nos traga alimento, mas nos traga o discernimento. Vamos lá de novo. O que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é o pensamento de Deus. As palavras da Bíblia são os pensamentos de Deus. Quando você tem elas, o que você tem? Você tem os pensamentos do próprio Deus. Então, tudo que vem agora o que você tem? Discernimento. O que é discernimento? Discernimento é você saber o que está vindo de lá para cá. Qual o instrumento que você usa? A palavra de Deus que está formada em você. Por isso que a igreja precisa receber. Recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual é poderosa para salvar. Não tem salvação da alma se não tem a palavra de Deus. Então o Senhor nos dá a sua palavra para que a gente possa pensar como Ele pensa, para que a gente possa sentir como Ele sente. Porque que Cristo, talvez hoje na vida da igreja, não é alguém de tamanha prioridade? Porque falta a palavra, falta os sentidos serem tocados pela palavra, para que também, assim como Deus, haja em nós o mesmo sentimento. Se Deus pensa e pensa no seu filho, se nós pensamos como ele pensa, o seu filho imediatamente tem um lugar de prioridade na nossa vida. Amém? Eu vou citar um último texto aí e nós vamos parar aqui. Vamos a 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, último texto, irmãos, depois nós seguimos. 1 Timóteo 2, versículos 3 e 4. Deixa eu abrir aqui. Chegamos? Vamos ver o 3, que é o 3 faz o contexto imediato. Versículo 3, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. É bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então aqui nós temos duas ênfases maravilhosas. A primeira, Deus quer, é bom e agradável diante de Deus. Esse mesmo Deus quer que todo homem seja. Aqui não tem lugar para o hipercalvinismo. Aquele lá não vai ser salvo. Como é que você sabe? Você é crente, então se nós somos crentes, não temos bola de cristal, não podemos deduzir as coisas, tem que anunciar o evangelho. E o hipercalvinismo faz isso, infelizmente. Né? Então se deduz que uma pessoa não é salva, então eu não vou falar porque ele não é salvo. Mas como é que você sabe se é ou se não é? Não é salvo até agora, mas com o anúncio do evangelho pode chegar a ser. Então Deus quer que todo homem seja salvo, ou seja, o evangelho precisa ser anunciado para essa primeira etapa na vida do ser humano, ser salvo. Receber vida eterna, porque salvação é mais ampla. Né? E depois que ele é salvo, ele deve chegar ao pleno conhecimento da verdade. Quem já foi salvo aqui? Levanta a mão. Se não tiver, a gente arruma um texto aqui para... Todos somos salvos. O que Deus quer? A primeira etapa foi cumprida desse texto na nossa vida? Graças a Deus, foi cumprida. Qual é a segunda etapa? Que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quem é essa verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é conhecimento teórico apenas, é empírico, é relacional. Entende? Devemos conhecer o Senhor. Melhor, outro ponto aqui. A palavra epi que aparece aqui, a palavra pleno conhecimento, é a tradução da palavra grega epignosis. Epi e gnosis. Gnosis de gnosco, que é conhecimento. E epi é a preposição que quer dizer sobre. Epi
Hipo é sob, eis em direção, ek do centro para lá, por isso que é eclesia, que sai do centro, ou seja, chamados para fora. Né? São preposições gregas. Então aqui, epignose é epi, é ser sobre, e gnose, conhecimento. Ele quer que a gente chegue a um conhecimento de cima. Por que esse conhecimento é assim? E aqui tem uma figura interessante, eu vou terminar com essa figura. No grego, quando você estuda as preposições, e a finalidade aqui não é ensinar grego, mas ir ao grego, muitas vezes você vai observar, porque ele não foi escrito em português. O texto sagrado não foi escrito em português nem em inglês, ele foi escrito no Antigo Testamento, no hebraico, alguma parte em aramaico, né? E o Novo Testamento no grego koiné, que era o grego falado daquela época. Então, muitas vezes as palavras, quando são traduzidas, elas não trazem, às vezes, o sentido mais forte. Vocês lembram? Nós lemos perseverança. E perseverança pode trazer a ideia apenas de que o que você está fazendo? Eu estou fazendo a mesma coisa o dia todo. Não é só isso. Perseverança quer dizer se mantinham assíduos. Não havia outra coisa que eles pudessem pensar ou fazer, senão essas 4 coisas. Doutrina dos Apóstolos, comunhão, partir do pão. Eles só faziam essas 4 coisas. E por consequência, o fruto. Começa a acontecer todos aqueles milagres, tudo começa a acontecer a partir da perseverança desses 4 pontos. Por isso que a palavra perseverança aí é muito importante. Agora nós temos uma outra palavra, epignose. Deus quer que todo homem seja salvo, mas não somente salvo, que ele chegue ao pleno conhecimento da verdade. A igreja precisa chegar, porque esse homem é o novo homem, ele já foi salvo. Se ele foi salvo, ele é o novo homem, ele participa da nova criação. Então, se ele é o novo homem, ele precisa continuar crescendo até o dia de dar um determinado fruto. Então, epignose, a palavra epi, no idioma grego você tem uma espécie de uma pirâmide que é colocada, e essas preposições aparecem nessa pirâmide. A palavra epi, preste atenção para vocês não perderem esse ponto, e aqui eu vou terminar. A palavra epi está bem no topo da pirâmide. A palavra eis, em direção ao centro da pirâmide, e ek é da pirâmide do meio para fora. E hipo está embaixo da pirâmide. Hipo é a mesma preposição do nosso português sob, né? Sobre e sob. Se você está diante de uma pirâmide, quantos lados você é capaz de ver? Quantos lados você consegue ver de uma pirâmide? 1, 2 lados? Dessa figura piramidal, quantos lados você consegue ver? Talvez 1, talvez 2, talvez 3. A minha pergunta é, você consegue ver todos os lados? Não. Se você estiver na parte hipo da pirâmide, você consegue ver a parte de baixo dela? O que você poderia ver? Absolutamente nada. Se você está do outro lado da pirâmide e você olha em direção a ela, você também só enxerga uma parte dela. A única forma de você enxergar todos os lados dessa figura geométrica é em cima. Então, quando você olha de cima, você vê todos os seus lados. Essa é a ideia de epignose. Deus quer nos levar cada vez mais nessa experiência de conhecê-lo por meio da sua palavra. Para cima, para cima e para cima. E isso gera uma visão de 360 graus. Você consegue ver todas as demais coisas. Isso faz parte do que é chamado aqui de pleno conhecimento. Não é somente ter essa visão, porque essa visão é uma visão importante principalmente para os nossos dias, são dias de engano. Se a nossa visão não é clara em relação ao Senhor, a gente pode ouvir outro espírito, pode ouvir outro evangelho, pode ouvir coisas que não são para nós ouvirmos. E isso vai nos trazer danos. Tem igrejas, eu mesmo, irmão, conheço igrejas que simplesmente foram dizimadas, sumiram-se os irmãos simplesmente porque entrou uma heresia. E eles não tiveram discernimento, uma visão clara para dizer, não, isso não é de Deus, isso não é o Senhor. Isso tem que ficar de fora. Permitiram que entrasse. Aquilo foi destruindo e acabou, irmão. Não ficou um irmão com outro irmão. Isso é muito sério. Então o Senhor nos dá a responsabilidade. Qual é a responsabilidade principal dessa forma de plantar adequadamente? Nunca, jamais abrir mão da palavra de Deus. Sempre entre nós. Que possa haver a rica palavra de Deus em salmos, em cânticos, em doutrina, lendo as escrituras, cantando, que a palavra de Deus seja abundante entre nós. Habite ricamente a palavra de Deus em nós. É o conselho que Paulo dá aos Colossenses.
Uma igreja que não ama a palavra do Senhor é uma igreja que não vai gerar fruto. Mas se a gente quiser gerar fruto, não, eu termino aqui dizendo aquilo que eu comecei. Não tenha preocupação com o fruto. Se preocupe com o plantio. Qual a primeira semente, figuradamente, que nós precisamos jogar nessa terra? Qual é? A palavra de Deus. Você sabe o que aconteceu com Éfeso? Éfeso recebeu 3 advertências. Você, quando olha a carta de Paulo aos Efésios, você vê uma carta muito profunda, é conhecida como a carta mais profunda do Novo Testamento. Mas quando Paulo escreve a Timóteo, ele fala, eu deixei você aí para que você advertir a alguns que não ensinassem outras doutrinas. Timóteo estava em Éfeso. Olha o que está acontecendo com Éfeso. Éfeso está perdendo a essência da coisa. Uma igreja tão rica na palavra, tem pessoas que estão falando de outra doutrina. E quais eram as outras doutrinas? Heterodidascalias, a palavra que aparece ali, diferentes palavras. Hoje você tem palavra para tudo que é lugar, tem livro para tudo que é lugar, tem vídeo na internet para tudo que é canto. O que a gente vai seguir, irmãos? O que nós vamos ouvir? O que de fato vai nos edificar? O que de fato vai nos manter em Cristo? A sua palavra. E vem a advertência e o Senhor fala, olha, não ensina outra doutrina, mas aquilo que produz edificação faz agora. O que produz edificação? A palavra de Deus. Parece que aquilo de alguma forma não foi ouvido. Nós estamos aí na carta de Paulo a Timóteo. Quando chega no Apocalipse, novamente essa igreja é advertida. E qual é a advertência nesse tempo? Do Apocalipse capítulo 2? Que ela perdeu o seu primeiro... Sabe o que é isso, irmão? Sabe o que é? Eu não posso acreditar que o amor, que é o próprio Deus, seja perdido por nenhuma outra forma, senão por aqueles que não amam a palavra do Senhor. Dizer que ama a Deus e não ama a sua palavra tem alguma coisa que está incoerente aqui. Por quê? Porque na sua palavra está a sua pessoa, ou as suas pessoas da Santíssima Trindade. Está a sua vontade, estão os seus pensamentos, está o seu coração. Tudo está na sua palavra. Se a gente não ama a palavra de Deus, como é que podemos dizer que amamos a Deus? Então parece que Éfeso começou, com toda aquela riqueza, começou a deixar aquilo de lado. E começou uma ênfase em coisas que não eram necessárias. Genealogias sem fins, intermináveis, que eu sou descendente direto de Abraão, de Isaac, já está bom. Mas isso tudo faz parte do Novo Testamento, do Antigo Testamento. Hoje as pessoas estão usando kippá, estão usando talite, práticas do Antigo Testamento. Mas se a visão for epignótica, se a visão for de cima, você vai ver que a revelação andou, que o Novo Testamento é a revelação atual de Deus, que o Antigo Testamento estão em sombras e figuras de realidades espirituais futuras. E as pessoas que estão no Novo Testamento estão andando para trás, para se vestir de kippá, para colocar roupa sacerdotal, né? Para matar e imolar animais dentro do local de reunião. São chamados judaizantes. E isso está espalhado, irmão. Isso está espalhado. Então o que acontece? O Senhor adverte novamente. E agora o Senhor fala, olha, vocês, o primeiro amor, aquele melhor amor, os estudiosos dizem que a ideia de melhor amor, aquele amor inicial, né, envolvente, vocês perderam. Vocês têm muitas coisas boas, mas vocês perderam aquilo que é essencial. A palavra de Deus, irmãos, é que nos faz amar o Senhor. A palavra de Deus é que nos faz confiar no Senhor. Se você quer confiar em Deus, se você quer ter fé, você precisa se envolver com a palavra de Deus. Essa é a semente que plantada no seu coração agora vai gerar fruto a 30, a 60 e a 100. Entende isso? Todos nós temos que nos envolver, que o mundo nos chame de loucos, nos chame de psicopatas ou de qualquer outra coisa. Nosso assunto não é o mundo, nosso assunto é o Senhor. É amar o Senhor, como você vai ter, como vamos ter fé. Como virá a fé, irmão, se não for pela palavra? Como amaremos o Senhor se não for pela palavra? Como confiaremos? Como você vai conhecer, vai confiar numa pessoa que você não conhece? Imagina se chega uma pessoa estranha aqui e quer pegar o Miguel e levar o Miguel com ele. Vocês vão deixar, irmão? Por que vocês não vão deixar? Porque você não conhece essa pessoa. Nós não vamos entregar-nos a Deus, irmão, se não conhecemos Ele. É estranho Ele para nós. Mas à medida que os olhos são abertos, né? À medida que os nossos olhos são abertos pela palavra de Deus, então o Senhor vai se tornando mais claro para nós. Vamos vendo que Ele é digno de confiança. Ele sempre foi digno de confiança. Mas às vezes, na minha experiência, não.
Então essa é a verdadeira experiência, a experiência da palavra de Deus. Éfeso, o que ocorreu em Éfeso? É claro que naquela região da Turquia, onde estavam todas aquelas igrejas, etc., tem... Bom, mas no Éfeso não está mais lá. Parece que perdeu realmente, que o Senhor falou, vou tirar de você o castiçal. O castiçal é o testemunho. Eu vou tirar o castiçal de vocês. E hoje, de fato, não existe. É uma cidade 100% muçulmana. A igreja de Éfeso lá, como também não há as demais. Provavelmente há um servo e outro de Deus, mas não há registros da igreja no sentido expressivo como nós encontramos em outros países. Que o Senhor guarde o candeeiro de Miguel Pereira, de São Pedro da Aldeia, do Rio, de São Paulo, de todas as cidades onde Deus quer ampliar os seus candeeiros. E Deus estabelece princípios para que esses candeeiros deem frutos. O primeiro princípio é o que estamos vendo, passando muito rapidamente, porque tem outros que nós vamos abordar na próxima oportunidade. Mas o primeiro princípio, irmãos, é a palavra de Deus. Irmão, as minhas palavras elas não são suficientes para atravessar o seu coração, mas o Espírito Santo é. E ele pode te falar isso de uma maneira marcante. Se nós amarmos a palavra do Senhor, se formos uma igreja que amamos a palavra do Senhor, a questão do fruto, irmãos, é só uma consequência. Nós vamos começar a ver os frutos a partir disso. Você começa a ministrar a palavra, você quer ver uma coisa? Você quer ver uma coisa? As pessoas que creem, elas não querem entretenimento, irmãos. O mundo está cheio de entretenimento. As pessoas que creem de verdade, as que são ovelhas, ovelha gosta de quê? De pasto. Sim ou não? Essa é uma figura maravilhosa. Se você é ovelha, do que você gosta? De pasto. O que é o pasto, irmão? A palavra de Deus. É ela que te alimenta. Não é o irmão tal, não é a irmã tal, não é fulano, nem beltrano. É a palavra de Deus. Então, se amarmos a palavra de Deus, nós estamos jogando uma boa semente em terra. Ou melhor dizendo, o Senhor está tendo a oportunidade de depositar um bom depósito em nós. Isso vai atingir nossa família, isso atinge as nossas circunstâncias, atinge a nossa fé, isso nos atinge primeiramente. Né? Daí vem o encorajamento da palavra de Deus. Daí vem as virtudes da palavra de Deus. Daí vem o fruto da palavra de Deus. Tudo vem da palavra de Deus. O Senhor nos ajude. O Senhor nos dê graça para continuarmos perseverando na sua palavra. Então, na próxima oportunidade, nós vamos seguir vendo os outros aspectos. Amém? Então, vamos só nos lembrar para que a gente não para que a gente não se perca. Eu não anotei versículos específicos para falar essa noite. Eu tinha uma ideia, um sentimento, e o sentimento era esse. Então, não tenho versículos específicos. Às vezes as coisas dão uma volta, e às vezes a gente pode ficar sem entender alguma coisa. Mas vamos botar uma ênfase num ponto. Um ponto. Um único ponto. O que deve ganhar o nosso coração? As decisões daquilo que estamos plantando agora. Aquilo que estamos plantando agora tem consequência para toda a eternidade. Não é só na eternidade. Ela vai para a eternidade. Você crê em Jesus, te levou para a eternidade. Agora, a maneira em que você vai estar na eternidade depende desse plantio também. Todos vocês, todos nós vamos nos ver na eternidade. Porém, cada estrela tem o seu próprio brilho. Cada um tem a sua própria coroa. E o Senhor fala, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a sua coroa. Não deixa que ninguém tome a sua coroa, irmão. Deus tem uma coroa reservada para todos aqueles que o amam. Amém? Então, se o Senhor tem essa coroa, e se o Senhor quer dar galardão, nós não precisamos dizer, não preciso de galardão, já tenho muita coisa. Não, irmão, o Senhor quer dar, então recebe. Amém? Vamos receber. E a maneira de receber o galardão é plantando adequadamente, porque o galardão faz parte do fruto. E o fruto não precede o plantio é que precede o fruto. Você não tem fruto num lugar onde não foi plantado. Então vamos lá. Qual é o primeiro grande plantio que a igreja, importante que a igreja precisa fazer? Se envolver com a palavra de Deus, individualmente, familiarmente, congregacionalmente, hoje está difícil as palavras, né? A igreja se envolver com a palavra do Senhor. Não precisamos nos preocupar, só precisamos estar aí, aos pés do Senhor, com a sua palavra. Amém? Senhor, nós te agradecemos por essa noite, esse pequeno tempo em que podemos estar em comunhão e compartilhando um pouco
das tuas palavras, dos teus anseios, do teu coração. Obrigado porque o Senhor sempre, uma vez mais, vem até nós para nos falar uma vez mais aquilo que precisamos ouvir. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é a verdade desde o princípio. Eterno, Senhor, eterno é todo o seu caminho. Nós louvamos o teu nome porque tu és um Deus fiel e nós podemos confiar em ti. O Senhor é digno de confiança. Por isso nós oramos nessa noite, que o nosso coração seja um coração que ferva pela sua palavra. Um coração que queime pela sua palavra. Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas faltas, as nossas distrações com outras coisas. Senhor, guarda o nosso coração dos ataques do inimigo, de nos distanciar da tua palavra. Tua palavra diz que aqueles irmãos no passado, eles perseveravam. Eles se mantinham assíduos nesse ponto, na tua palavra. Senhor, abra os nossos olhos e o nosso coração para recebermos sempre a ministração do seu Espírito, quando o Senhor traz para nós a sua bendita palavra. Nós oramos para que essa palavra tenha um lugar em nosso coração e que ela produza por ela mesma esse fruto de 30, 60 e 100, para a glória e louvor do teu nome. Nos ajude, Senhor, nessa cidade e em todas as demais outras. Que a tua palavra tenha lugar de primazia no coração dos santos. Que os irmãos tenham o prazer de se reunir em torno, não de assuntos que não edificam, mas em torno da tua santa palavra. Senhor, veremos o precioso fruto, que é o fruto verdadeiro da tua santa palavra. Por isso nós oramos essa noite. Senhor, ajuda os teus filhos aqui. Que essa palavra, Senhor, realmente penetre os nossos corações e nos encha, Senhor, cada vez mais de desejo, Senhor, de anelo, Senhor, de como Maria está aos teus pés para ouvir aquilo que o Senhor precisa nos dizer. Porque o Senhor nos edifica naquilo que nos fala. E o Senhor nos fala daquilo que é próprio teu. E o que é próprio teu é próprio da tua palavra. Senhor, glorifica o teu nome na vida dos santos aqui em Miguel Pereira. Seja com os teus filhos aqui, por meio da tua palavra. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Obrigado.